Oh, glória, glória, glória. Aleluia. Amém. Você não pode vencê-los juntos a eles, né? Vamos abrir nossa Bíblia em cada um a sua. Êxodo 13, 17. Essa filmagem vai deixar ele bem debaixo da cima, desse tamanho. Tá bom? Êxodo 13, 17. O nosso tema de hoje é alcançando as bênçãos mais rapidamente. Amém? Amém. Deixa eu passar aqui na tela. Êxodo 13, 17. Diz assim: quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão de guerrear. 18. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto na direção do Mar Vermelho. Amém? Até aqui. Vamos orar? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais um dia estar na tua casa, Senhor, recebendo uma palavra de ti, Pai. No nome de Jesus Cristo, quero te entregar agora a minha vida nas tuas mãos, que eu seja apenas um instrumento, Senhor. E que nada do que eu fale, Senhor, venha de mim mesmo. Mas que tudo, Senhor, aquilo que é meu pensamento, venha à vontade, Senhor, caia por terra agora. E que somente a tua palavra, Senhor, seja dita, Senhor. Em nome de Jesus, todo sono, todo cansaço, em nome de Jesus, eu mando embora agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, todo problema, toda preocupação, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu os repreendo, Pai. E agora, na nossa mente, Senhor, no nosso coração, apenas o Senhor pode agir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Essa história aqui é vocês já devem ter visto, né? O filme dos 10 Mandamentos, aquele desenho do príncipe de Egito. E aqui é um pedacinho dessa história. Os israelitas eram escravos na terra do Egito, ficaram lá 400 anos e durante esse tempo eles se tornaram escravos. Depois teve aquelas 10 pragas, transformou o rio em sangue, teve as rãs, a escuridão, morreram todos os primogênitos e etc. E aí o faraó falou: então tá bom, eu vou deixar o povo embora, vocês podem ir. Aí diz que eram 600 mil homens, contando também as crianças, mulheres e velhos. Então chegamos a um número de cerca de 2 milhões de pessoas. Além dos israelitas, foram outras pessoas também partiram com ele, porque o Egito era a terra de maior riqueza naquela época, né? Então tinha povos de outros países, de outras raças lá que moravam lá, e já que os israelitas estavam indo para uma terra melhor, eles também foram. Aí eu estava vendo que aqui fala, né, que eles partiram de Ramessés. Essa cidade, de onde eles saíram até onde eles chegaram, lá na terra de Canaã, a distância era de mais ou menos 400 quilômetros. E essa distância de 400 quilômetros, se a pessoa andar numa velocidade assim, não é muito rápido, né? 4 quilômetros por hora. Uma velocidade de 4 quilômetros por hora, se eles fossem em linha reta, você conseguiria chegar em mais ou menos 15 dias. Porque eles não andavam sem parar, né? Eles paravam para descansar, paravam. Daí, como eu falei, tem os homens, mas também tinham as crianças, tinham os idosos. Eles partiram levando gado, partiram levando roupa, pegaram mudança total e foram embora.
Então eles não podiam ir muito rápido. Eles tinham que ir mais ou menos devagar. Ainda assim, eles levariam menos de um mês para correr esses 400 quilômetros. Mas, segundo a gente sabe, eles demoraram 40 anos. E o que aconteceu nesses 40 anos? Por um lado, foi bom, porque eles experimentaram coisas maravilhosas de Deus. Eles viram, por exemplo, uma pedra que soltou água, viram cair do céu o maná, viram cair as codornizes, que era a provisão de Deus para a vida deles, né? Era o que eles precisavam, era a comida, era a bebida. Viram Deus falando, viram quando Moisés trouxe, né, as tábuas da lei. E também assim, eles paravam no local e acampavam muito tempo. Não é que assim eles só paravam para passar a noite. Às vezes eles paravam e ficavam morando ali naquele local por um tempo. Mas o motivo que principalmente eles demoraram tudo isso, e foi porque eles tomaram um caminho mais longo, é isso que está dizendo aqui. Eles fugiram da luta. Na verdade, não foi nem que eles fugiram. Deus poupou eles de enfrentar a luta. Porque sabia que se eles vissem, eles iam se arrepender. Iam ficar com medo. Ó, que está aqui, ó. Deus não deixou pelo caminho do país dos filisteus, embora fosse o mais curto. E pensou, não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito. Então, quer dizer, Deus já sabia que se eles vissem a luta, se eles vissem a guerra, eles iam ficar com medo e iam voltar para trás. E é por isso que eles demoraram tanto. Se você pôr na internet, né, mapa da travessia do Egito, 40 anos dos hebreus no Egito, você vai ver o desenho que mostra, né, a caminhada deles. Parece aquelas coisinhas de desenho animado, que vai, aí volta, e faz assim, aí depois faz assim. Por quê? Porque eles não foram no objetivo deles, não foram em linha reta, não foram no objetivo. E se a gente quiser alcançar nossas bênçãos mais rapidamente, a gente tem que ir direto no nosso objetivo. A gente não pode ficar com enrolação. A gente não pode ter medo de enfrentar as lutas. Amém? E como que... Aí você pode falar, mas como que eu vou lutar? Eu nem sei como eu vou lutar. Eu nem sei quem são os meus inimigos. Então, ó, primeira coisa, como vamos lutar? 2 Coríntios 10, 3. 2 Coríntios 10, 3. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, as nossas armas não são armas humanas. Eu não posso chegar para uma pessoa e dar um chacoalhão nela e falar, aceita Jesus. Não, é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que vai agir. Quando a gente vê lá a armadura de Deus, que nós vamos mais para frente, até vamos ler esse trecho, a gente vê o quê? A espada do Espírito. E qual é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus é uma arma espiritual, não é uma arma física. Aqui está falando em Romanos outro trecho, ó. Paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Então, as nossas armas
elas dependem da nossa atitude. A gente precisa ir lá e pegar. A gente não pode simplesmente chegar e esperar que se revele na minha mente uma palavra. Não, mas eu tenho que ir, eu tenho que me aplicar, eu tenho que estudar. E como lá fala, né, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Se você vê a armadura de Deus, tem até um vídeo sobre essa ministração, é uma arma de ataque, não é uma arma de defesa apenas. Lógico que serve para você se defender, mas serve também para você atacar. E se vocês se lembrarem, quando Jesus esteve no deserto, que Satanás o tentava, todas as vezes ele se defendeu e atacou usando a palavra de Deus. Então é necessário que a gente tenha o conhecimento da palavra, sabe? Que a gente leia, que a gente tenha na mente. Porque hoje em dia a gente está muito dependente até do aplicativo do celular para fazer a busca, né? Aí se a gente não tem o celular, fala, onde que era mesmo aquele negócio? Eu sei que tem, mas onde é? E quando a gente não tem o aplicativo do celular, quando não tem a palavra, a gente vai fazer o quê? Vai ficar mudo? Não, ainda que você não saiba falar, olha, certinho, todas as palavras, todas as letras que falam na Bíblia, você tem que entender a essência que está dizendo. E também não faz mal nenhum você saber exato como fala na palavra. Porque se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você vai ter certeza daquilo que você está falando. E você não vai falar, eu acho que é tal coisa. Não, você vai ter certeza daquilo que você está falando. Lá em 2 Timóteo 2,15, Paulo falou assim, faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Na outra tradução, está dizendo assim, que maneja fielmente a palavra da verdade. Ou seja, que conhece. Então, sabe, irmão, pode estudar um pouco a Bíblia, não vai fazer mal. Mesmo que você fale, mas eu preciso saber tudo, não, mas você precisa ter uma noção. O que são os livros históricos? O que são os livros proféticos? Profetas maiores, menores, evangelho? Qual é a época do mundo que estava aquilo? Porque, sabe, senão você vai ficar lesado, você vai ficar ignorante no sentido da palavra mesmo. Então, só abrindo parênteses, a época de Paulo. A época de Paulo é mais ou menos 100 anos depois de Cristo. Como que eu sei? Deus me revelou um dia no sonho? Não, estudei. Mesma coisa aqui. Como que eu sei que era 400 quilômetros? Eu fui lá no Google, distância de Ramassés até a Terra Prometida. Entendeu? Pode estudar que faz bem. E é essencial. A palavra de Deus é a arma que nós temos para lutar. Eu posso lutar com louvor? Sim. Você pode estar louvando, mas desde que esse louvor seja baseado na palavra de Deus. Até para isso, você tem que conhecer a palavra de Deus, para ver se eu e você não estamos cantando uma música que só fala besteira e diz que é cristã. Entendeu? E a gente precisa para não ser enganado, para não ser levado por qualquer doutrina, para eu não chegar aqui e falar uma besteira e você ficar achando que é verdade. O livro de Atos, ele fala, que o pessoal da cidade de Bereia, eles examinavam as escrituras. Por quê? Porque um estava lá pregando, o outro ia lá e conferia, para ver se o que ele estava falando é verdade. E é porque hoje a gente não examina as escrituras que tem muita gente enganada. Lógico que tem os enganadores, mas só tem os enganados porque se deixam enganar. Então, aqui acho que ninguém quer ser enganado, né? Então, vamos lá. Não vamos ser como esse Timóteo aqui, que não se envergonha e que maneja
corretamente a palavra do Senhor. Amém? Então agora a gente já sabe. Tá, para chegar lá na nossa bênção, rapidamente, a gente não pode fugir da luta. Nossas armas não são carnais, é a palavra de Deus, beleza, é a palavra de Deus. Mas, e quem é o meu inimigo? Aí eu elenquei aqui 3 inimigos que nós temos. O primeiro inimigo que nós temos é a nossa natureza humana. Porque aquilo que a gente faz, que é gostoso, que é fácil, que é cômodo, é isso que é a nossa natureza humana. É aquilo que já nasceu com a gente. É aquilo que a gente não tem que fazer força nenhuma para fazer. No meu caso, tipo, comer pudim. Né? Eu acho difícil alguém falar assim, não, você tem que fazer um esforço para comer um doce brigadeiro, assim, sabe? Não conheço ninguém, mas se alguém tiver, aí, né, é da natureza humana, querer as coisas que agradam a nossa carne. E aí, lá em Gálatas 5, 16 a 26, Paulo explica pra gente a diferença entre o Espírito de Deus e a nossa natureza humana. Nós temos que matar os desejos da nossa natureza. Tem uma ilustração que fala, né, que nossa carne e o nosso espírito são como dois cachorros. O que vai viver é aquele que você alimentar. Então, se a gente procurar coisas que alimente a nossa carne, é lógico que a nossa carne sempre vai estar mais forte. Se a gente procurar coisas que alimentam o nosso espírito vai estar mais forte. Gálatas 5, 16. Diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. O que o Espírito quer é contra o que a natureza quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas: a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram sua natureza humana junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito que nos deu a vida também controle a nossa vida. Amém? Amém? Em nome de Jesus, que a gente possa todos os dias acordar e pensar assim: Deus, em nome de Jesus, sacrifico agora a minha natureza humana. É difícil? É difícil. Porque você já acorda com pressa, aí você passa raiva na condução, aí você chega no seu trabalho, na sua faculdade, seja lá onde for, já passa mais raiva também. Aí você vê suas contas, aí você vê aquela pessoa que te xinga, aquela pessoa que você não vai com a cara. E você tem uma vontade, né, de bater, de dar uma briga, de fazer uma fofoca, de se vingar. Às vezes você até está com a razão, mas nada disso é do Espírito, é da nossa natureza humana. E nós temos que todo dia, como está dizendo aqui, acabar com a nossa natureza humana. Porque se a gente provar
para nós mesmos que o Espírito de Deus é mais forte que nós mesmos, a gente já venceu a luta. Porque a luta mais difícil como diz, né? A luta mais difícil de vencer é aquela que você enfrenta quando ninguém está te vendo. Então, lá no meu pensamento, que eu tive aquele mau pensamento, ninguém está vendo. Eu posso até não falar, mas eu tive. Aquela vontade, aquele desejo do meu coração, eu posso até não fazer, mas eu tive. Então, a luta mais difícil é a gente modificar a nossa índole, a nossa natureza, nosso comportamento, nossas atitudes. E aí a gente deixa de ter todos esses problemas que falou aqui, e a gente passa a ter o quê? O amor, a paciência, a bondade, a delicadeza, o domínio próprio. Então quer dizer assim, é super fácil, a pessoa, você está brava com ela e você não vai brigar, não vai fazer nada. Não, não é fácil. É por isso que a gente precisa do Espírito. E só pode dar o fruto do Espírito se o Espírito estiver plantado em nós. Se a gente chega, então, por exemplo, uma flor cortada, né? Uma flor cortada, acabou. Agora, se está plantado, ele vai ficar ali para sempre. Às vezes pode estar um pouquinho mais murcho, às vezes está um pouquinho mais forte, mas ele está ali, plantado. Então, a primeira coisa que a gente tem que lutar com armas espirituais da palavra para alcançar nossas bênçãos é contra a nossa natureza humana. E aí cada um sabe o que é que te separa de Deus. Talvez o que te separa de Deus é ver alguma coisa na internet, na TV. O que te separa de Deus é andar com aquela pessoa que só fala mal dos outros e você acaba falando também. O que te separa de Deus é passar raiva como falei, no ônibus ou no seu serviço, e aí você fica desejando, né? Eu queria tanto me vingar daquela pessoa que eu não gosto, ou então aquele que me fechou, nossa, tomara que ele bata o carro lá na frente. Natureza humana. Como diz, né, o Willow, é no campo de futebol, no trânsito, que você descobre se a pessoa é crente. Então, natureza humana, até no campo de futebol e no trânsito. Por quê? A nossa próxima luta, ela se alimenta da natureza humana. É a área ali, tem natureza humana forte, é agora que eu vou pegar. Que é o diabo, o Satanás, tinhoso, o cão, como diz, né? Não precisa nem abrir a Bíblia, Efésios 6:12. Todo mundo sabe, né? Mas eu vou abrir porque, né, tem que conferir. Não é para ficar acreditando no que as pessoas falam. Efésios 6:12. Se você ainda não decorou quais são todas as ordens, você pode comprar uma Bíblia assim, com marcador, tá? Até você decorar toda a ordem dos livros. Ajuda também, tá? Efésios 6:12. Eu vou ler o 10. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Aí você vai para a luta. Na sua força. Não, né? Vai tomar um piau. É na força do Senhor, recebendo a força dele. E como? Vivendo unido com ele. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficar bem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo da escuridão. Por isso, peguem a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim,
continuarão firmes. Então a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, ou seja, não é contra pessoas. Então aquela pessoinha que te tira a paz, você não tem que chegar nela e brigar com ela. Lógico, você pode esclarecer as coisas. Ó, pessoa, aconteceu isso, você está falando mal de mim, a gente está com mal entendido, você está magoado comigo, isso é uma coisa. Agora você fica assim, tomara que quando ela vai atravessar a rua, olha, o ônibus pega ela e ela vira mil pedacinhos. Não, vai se converter, né? Natureza humana. Natureza humana. Aí, aquela pessoa, né, roubou. Uma pessoa roubou a igreja, vamos supor. Nossa, olha aquela igreja, ó, mal safado. Ó, aquele outro ali, ó, enganador. E aí, você quer o quê? Quer o mal para aquela pessoa? Não. Você entrega na mão de Deus. Por quê? Porque é Satanás que está agindo atrás daquela pessoa. Então não é a pessoa em si. Mas nós temos que levantar e ir contra o diabo que está agindo na vida daquela pessoa. E aí vou repetir, o que não impede de você chegar e esclarecer as coisas, né, civilizadamente com a pessoa. Também não vou chegar, vamos esclarecer as coisas aí. Né? Aí você não vai esclarecer nada, você vai arrumar outra briga. Só que tem uma coisa, né? Eu morria de medo de escuro. Até uns 20 e pouquinhos anos eu morria de medo do escuro. Eu lembro uma vez que teve um blackout aqui que pegou, tipo, de Minas Gerais para baixo. Eu já trabalhava, eu cheguei na minha casa, não tinha luz, eu fechei a porta, fui correndo na casa da minha tia para ficar lá até a luz voltar. Mas o que eu tinha medo? Do escuro? Não. Tinha medo que ia sair alguma coisa do escuro e vinha me pegar, lógico, né? Aí depois de uma oração, que eu fui curada, graças a Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente evita luta com o diabo. A gente acha na nossa inocência que eu vou ficar aqui bem quietinho, no meu cantinho, só vou louvar a Deus, não vou fazer nada para contrariar o diabo, que aí ele não mexe comigo. Eu não mexo com ele, ele não mexe comigo, e vamos levando. Sinto dizer, isso não vai acontecer. Porque ele está lá todo dia, esperando uma oportunidade para ir em arte. Como diz, né? Esperando como um leão procurando a quem tragar. E aí, se você não faz nada, e pelo não faz nada, eu quero dizer assim, eu vou na igreja uma vez por semana, eu leio a Bíblia de vez em quando, oro, procuro viver bem, tento negar a mim mesmo, mas, tipo assim, estou fazendo o mínimo necessário. Sabe, não estou procurando levar o evangelho, não estou procurando desempenhar um ministério, não estou procurando ajudar as pessoas, não estou fazendo nada. Então, eu vou ficar aqui, ele não vai nem perceber que eu estou aqui. Vai tanta gente aí, ó, banda tocando, missionário pregando, tanta gente pro diabo se preocupar, ele vai se preocupar comigo? Vai. Porque é uma coisa que eu aprendi. O nosso inimigo acabar com a gente, se possível, fisicamente. E assim, é duro falar isso, mas é verdade. Então o primeiro passo é a gente se esfriar na nossa fé. Aí depois a gente começa até a falar mal da igreja. Depois a gente começa a evitar que as pessoas conheçam a Jesus. E começa até a duvidar disso. E aí uma hora, sabe, acaba sendo uma morte espiritual. E uma morte que pode acabar até com uma morte física. Porque se ele puder te dar uma doença para você, né, para você sofrer, ele vai. Se ele puder aproveitar que você está distraído e sofrer um acidente, ele vai. Então muitas vezes a gente deixa de lutar contra o diabo por medo. Por medo do que vai vir de quando eu acender a luz. Por medo do que vai aparecer
se eu entrar ali naquele quarto escuro? E a gente acha, como eu falei, né, que a gente vai estar salvo, que ele não vai fazer nada. Mas eu tenho uma notícia para vocês. O diabo é igual aquele cachorrinho pincher. Todo mundo conhece, né? Tão bonitinho. Desse tamanho. Late, 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 late. Aí você faz assim, ó. Sai correndo. Esse é o diabo. Mas eu vi ele. Ele veio no meu sonho. Ele veio na minha casa. Então, quando isso acontecer, você levanta e dá um grito e fala: sai, diabo, em nome de Jesus. Pronto. Você vai ficar com medo? Tá, eu também ia ficar com medo. Mas a gente vai acreditar em quem? Em Deus, que é maior, ou no diabo? E aí, para não falar, você está falando isso da sua cabeça, né? Está inventando. Não estou inventando. Abre lá, Tiago 4:7. Aqui, por coincidência, abri no trecho que eu li antes. Fiquem alertas, vigiando, porque o diabo, seu inimigo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé passam pelos mesmos sofrimentos. Então, tá vendo? Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo. Não é para sair correndo. Mas tem um segredo. Falei, né? Que ele é o chihuahuinha. Fica lá, late, late. Aí você dá ele sai. Mas para dar você tem que estar firmado em Deus. Tiago 4:7. Obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Então, se eu obedeço a Deus, eu tenho autorização para enfrentar o diabo. Se eu não obedecer a Deus, eu vou ser envergonhado. Outro dia a gente estudou aqui sobre aqueles filhos lá de Cela, se não me engano, que foram lá expulsar o demônio e apanharam. Então, por quê? Porque eles não estavam firmes em Deus. Eles não estavam obedecendo e matando a sua natureza humana. Então, meu irmão, muito tempo, como eu falei, né? Por muito tempo eu temi. Até que eu vi as pessoas sofrendo os ataques de Satanás. E aí, me importava mais o que acontecia com as pessoas do que o medo que eu tinha. E aí foi onde eu comecei a entender que ele vem e fica para ver se a gente foge. E muitas vezes a gente foge. Só que, como eu falei, se a gente está obedecendo a Deus e resiste, quem vai fugir é Ele. Amém? Então, segunda luta contra o diabo. A nossa próxima luta é Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Tá acabando, tá? Hebreus 12:14. Desculpa, 12:4. Estou vendo que tem uma coisa que não tem nada a ver aqui. Aqui está falando assim, no meu título, né? Deus nosso Pai. No começo ele fala assim, temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuamos a correr
sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é pelo meio dele que a nossa fé começa, e ele a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado ainda não tiveram que combater até a morte. Tem uma outra versão que fala, né, ainda não resistiu até o sangue. Aí eu fiquei pensando, o que seria esse resistir até o sangue? E às vezes a gente vê aqueles filmes, né, que a pessoa está lá segurando a corda e o outro está caindo no abismo e tem que puxar, ou a pessoa que está caindo no abismo tem que puxar, aí a corda vai raspando assim, e aí vai sangrando a mão da pessoa, mas ela está puxando o amigo, e ele, isso que é resistir até o sangue, resistir até sangrar. Então assim, eu não quero fazer isso, mas a minha natureza humana quer muito. Não, mas eu vou resistir. Não, mas eu não consigo. Não, eu vou resistir, vou resistir, vou resistir. Até a hora que você fala assim, nossa, eu não aguento mais. Acho que agora vai ser até sangue se eu continuar. Aí você vai conseguir continuar. Por quê? Porque você vai estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vai estar firmado, obedecendo a Deus para lutar contra o diabo. E isso tudo vai dar força para a gente resistir. Você acha, estou falando aqui, nossa, eu sou perfeita, né? Vou subir de carruagem. Não, eu também tenho um monte de coisa que eu tenho que começar a resistir até o sangue. Também tenho meus defeitos. Aí é como o Paulo falou. O que eu bem, que é o que eu quero fazer, eu não faço. Mas quando eu vi, eu já fiz o mal que eu não queria. E aí a gente vai ter que usar alguma estratégia. Então vamos supor, se eu sei que uma coisa que me faz mal, que me afasta de Deus, sei lá, eu andar em tal lugar, vamos supor, eu descer na estação Consolação, eu não vou mais descer nessa estação, porque toda vez que eu desço nessa estação, eu faço alguma coisa que me afasta de Deus. Não vai. Se é um lugar, não vai. Se é uma pessoa, se afaste. Se é uma situação, resolva. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa ter coragem para resistir até o sangue. Por quê? Porque a nossa carne quer fazer. A nossa carne quer ser alimentada, nutrida. E a luta, meu irmão, é inevitável. Sabe, como eu falei, né? Antes eu pensava esse negócio de, não vou mexer com o diabo, ele também não mexe comigo, eu também pensava isso. E eu pensava que se eu não mexesse com o diabo, ele não mexe comigo, né? Vou ficar aqui de boa, não acontece nada. Por outro lado, eu também pensava que eu só ia ser feliz quando tivesse tudo bem. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. O que significa isso? Não ter problema de saúde, não ter problema de dinheiro, não ter problema na igreja, não ter problema no casamento, ou com o filho, ou com a mãe, ou com o pai, ou com qualquer outro parente. Deixa eu ver o que mais. Não tem nada quebrado na minha casa. Tudo bem. Nunca vai estar tudo bem. É quase impossível. Sempre vai ter alguma coisa. Porque aí, vamos supor, ontem quebrou minha máquina de lavar. Aí eu vou mandar consertar. Aí depois eu vou ficar doente. Aí eu vou no médico, me curo. Aí eu vou brigar com meu filho. Aí a gente vai fazer as pazes. Aí eu vou ter um problema no meu serviço. Aí eu vou ter que resolver algum B.O. na igreja. Sempre é um ciclo. Por quê? O que Jesus falou? No mundo tereis mar de rosas. No mundo tereis
Aflições. Se Jesus já falou, no mundo tereis aflições, porque a gente acha que vai estar tudo bem. O segredo é estar tudo bem, mesmo quando não tiver tudo bem. Irmãos, como é difícil isso, viu? Muito difícil. Por quê? Porque a gente só quer tudo bem. E não dá para ter tudo bem. Em primeiro lugar, porque o mundo está aqui, ó. São coisas do dia a dia. Que nem comentei da minha máquina. Minha máquina é antiga, é lógico que uma hora ela ia quebrar. Eu estou aqui. Vivo nessa cidade cheia de poluição, não me alimento direito, não faço exercício físico, com estresse. É lógico que eu vou ficar doente. Então, assim, são coisas que é consequência da vida. Vai acontecer. Não adianta você falar, nunca vai acontecer. Agora, a gente tem que ter sabedoria para ver quando é consequência da vida, quando é uma luta, quando é uma seta enviada de Satanás, quando é uma coisa que Deus permitiu. Porque às vezes nem sempre é o diabo. Às vezes é Deus que permitiu para dar uma lambada na gente. Entendeu? Mas a luta, meu irmão, é inevitável. E aí tem aquela coisa. Se ela existe... Peraí. Vai ter a luta. Como que a gente vai enfrentar? Então a gente já aprendeu quem são nossos inimigos, quais são nossas armas, etc e tal. Aí agora eu vou para a luta. Vou pegar, vamos supor que eu sou o Anderson Silva, né? MMA. Não esse, Anderson Silva. O lutador. Aí, livro. Como lutar MMA. Levante sua mão em um ângulo de 45 graus. É assim? Alguém já praticou luta? Não é assim. É assim? Tem livro de como dar o golpe? Só se aprende a lutar treinando. Só se aprende a lutar lutando. Então, meus irmãos, a luta é inevitável. Aí a pergunta que fica é: quando a luta chegar, você já vai estar preparado? Ou vai ficar brisando para ela chegar e te dar um piau? Tipo aqueles caras, né? Tá bem no ringue, aí o outro tá lá brisando, aí o outro chega, já senta um golpe nele, perdeu, nem viu. Só se aprende a lutar lutando. Então tá na hora da gente começar. Aí de repente você pode virar e falar assim: ah não, mas eu tenho medo. Eu vou lutar, mas para que eu vou lutar? Lá em Colossenses, Paulo falou assim, ó, Colossenses 1, 28, 29. Misturou aqui com outro. Colossenses 1, 28 e 29. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível. Aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto, com a força de Cristo, que age poderosamente em mim. Então, ó, agora, isso é uma finalidade da nossa luta. Quando o atleta está lá, treina, o que ele quer? Virar um faixa preta, ganhar uma medalha olímpica, ser campeão mundial. Mas, para que a gente luta? É para isso, para poder levar essa mensagem.
E é por isso que nós vamos matar a nossa natureza humana, é para isso que nós vamos enfrentar o diabo, é para isso que nós vamos aprender a palavra bem. E é por isso que nós não vamos ter medo de lutar. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está fazendo isso para ensinar e aconselhar a cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus. Aqui em Timóteo, Paulo falou assim para ele. Timóteo, ele era um rapaz, já, sei lá, uns 20 e poucos, 30 anos, e ele era discípulo de Paulo. Por isso que Paulo fica escrevendo um monte de coisa sobre como ser pastor, como guiar a igreja, etc. Ele fala assim: o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios civis. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber sua parte na colheita. Ou seja, todos esses têm um objetivo. E o nosso objetivo é esse que eu li agora há pouco: avisar as pessoas, aconselhar as pessoas e levar a todas a notícia da salvação. Amém? Deixa eu ver aqui se eu não estou me atrapalhando, se eu não pulei nada. Agora, para finalizar, a gente tem a certeza de que nós vamos vencer a luta, amém? Então, de repente, você fala assim: nossa, mas que palavra, né? Luta. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que ficar negando a mim mesmo, né? Todo dia essa história do negue-se assim mesmo, não aguento mais. Todo dia essa história da resista o diabo. Mas o que a gente sabe? A gente vê lá, ó, Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. Também é muito conhecido, né? Quando eu estava falando, né? A luta é inevitável. Se você ler depois, tanto a chegada até a terra de Canaã, e quanto depois os reinados dos juízes, você vai ver que o povo de Israel não lutou aquela hora contra os filisteus. Mas depois era luta atrás de luta, guerra atrás de guerra. Aí até estava falando, né? Terra dos heteus, jebuseus, não sei o que lá, eus. Mano, era mais fácil ter ido reto, lutava com os filisteus, que vocês lembram, né? Filisteu, aquele povo do Golias, gigante, 3 metros de altura. Já ia ficar aquele clima, ô louco meu. Você viu? Aquele povo que saiu do Egito, eles passaram na terra dos filisteus e arrasaram. Meu, não vou nem mexer com aquele povo, ó. Vou dar linha. Mas o que aconteceu? Eles iam ter medo, iam regredir, aí tiveram que dar a volta. Aí não criou uma fama para eles. Aí todos os povos, o povo aí não é de nada. Guerra, guerra, guerra. E é isso. Quando a gente for lá e vencer a primeira batalha contra a nossa carne, o Satanás vai falar: nem joga mais esse problema aí para ele. Nem joga mais essa tentação. Isso aí, ó, não vai adiantar. Aí, como diz, né, um diabinho fala pro outro: ó, esse aí, ó, você nem tenta. Porque se você for, você vai se dar mal. Mas, se a gente ficar enrolando, aí ele vai falar: vai lá sim. Porque, ó, você insiste, aí uma hora você consegue. Mas, enfim, tem a luta, tem as armas, tem a preparação, tem os inimigos, mas tem a vitória. Amém? Amém. E é muito difícil. Às vezes você vai falar: não acredito de novo. Mas, olha só, Romanos 8, 31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele mesmo não deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele deu o seu Filho, não nos dará também todas as coisas? Aí pulando lá no 37. Em todas as situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou.
Amém? Irmãos, a vitória é certa. Agora, se para chegar lá, você vai pelo caminho mais curto, ou vai dar a volta, 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 e ficar os 40 anos no deserto, quem escolhe somos nós. Então, o Senhor não tem dado para a gente espírito de covardia. O Senhor tem dado para a gente o espírito ousado, o espírito forte. E é por isso que a gente não tem que temer a luta. Porque quando vem a luta e a gente vai ficar com medo, a gente vai lembrar, não, mas o Senhor disse que Ele está do nosso lado, e se Ele é por nós, quem poderá nos vencer? Não, o Senhor disse que a palavra é a espada. Então agora eu vou estudar e eu vou saber como manejar essa espada. Qual é a espada que eu tenho que usar na hora certa? Eu não vou deixar que os meus inimigos ganhem terreno, mas eu vou enfrentar e eu vou vencer. Irmãos, a certeza da vitória. Mas como eu falei, a gente que vai escolher se é o caminho mais longo ou se é o caminho mais curto. Eu quero agora te convidar para a gente ficar em pé e fazermos uma oração nesse sentido, para que a gente possa tomar um caminho mais curto. É difícil? É. Mas é uma escolha. Você pode escolher ir pelo caminho maior, não tem problema não. Só que você que vai saber se você quer ir pelo caminho mais curto. E como eu falei, não é ir pelo caminho mais longo que vai evitar a luta. A luta também vai ter. Então, indo pelo caminho curto ou pelo caminho longo, a gente vai enfrentar nossos inimigos. Só que a gente tem que se preparar. A gente tem que chegar lá como um atleta que chega para aquela competição final. Ele treina a vida toda dele para aquele momento. E é isso que nós vamos fazer. Quero te convidar a você a levantar sua mão. E nós vamos fazer uma oração juntos sobre isso. Pedir para o Gabriel tocar Jesus. Sabe por quê? A guerra contra a mentira foi declarada. Amém. Ah, mas qual mentira? Só aquela mentira que eu conto? Não. Aquela mentira que vem dizendo assim, você nunca vai ser nada. Eu não vou conseguir. Mentira que eu mesmo conto para mim, dizendo que eu não vou conseguir. Mentira de distorção dessa palavra aqui. Mentira de relacionamento. Que a gente fala que gosta, mas na verdade não gosta. Que a gente fala que quer fazer, mas na verdade quer dar um soco no irmão. Ah, Jesus! Sabe? É contra essas coisas que nós temos que lutar. É contra a mentira que eu falo assim, só hoje. Não tem ninguém vendo. Só tô eu aqui e meu celular. Então, sabe? Aquela mentira que você conta quando você entra no Tinder. E fica lá, se esquecendo que é vaso precioso do Senhor. E não é para ficar passando de mão em mão. E eu quero agora convidar vocês, e eu também, a fazer essa oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora me capacitar para as lutas. Eu quero usar a tua palavra como espada para ir contra os meus inimigos, a minha natureza humana e tudo aquilo que me afasta de ti. Eu não vou ter medo, mas eu vou enfrentar e vencer, porque tu és do meu lado, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita agora a nossa vida, Pai.
Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas o Senhor nos fez ousados. E nós queremos hoje, Senhor, ser ousados, Senhor. E queremos enfrentar as batalhas que têm aparecido para nós. Não queremos nos esconder, Senhor, mas nós queremos, Senhor, nos levantar. E sim, Senhor, como verdadeiros guerreiros do Senhor, aqueles que são forjados, Senhor, para a batalha, aqueles, Senhor, que não têm vergonha e que sabem manejar a tua espada, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos isso, Pai. E aos nossos inimigos espirituais, nós dizemos agora: chega, acabou. Você não tem mais direito de vir nos atormentar. Você não tem mais direito de nos trazer medo, de nos trazer preocupação, de nos trazer problemas que nem existem, mas vêm na nossa mente. No nome de Jesus Cristo, nós queremos agora, Senhor, nos levantar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos agora, Senhor, nos levantar como guerreiros, tomar posse, Senhor, dessa espada da verdade, Senhor, que corta, Senhor. Vem examinar a nossa alma, vem examinar o nosso coração, Senhor. E que tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, seja cortado da nossa vida, Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos faz hoje, Senhor, ser pessoas de vida a servir, Senhor, que não fogem da luta, mas agora, Senhor, em nome de Jesus, nós estaremos correndo para alcançar os nossos objetivos, correndo para alcançar a nossa terra prometida, Senhor, porque nós não vamos retroceder, nós não vamos fugir, mas nós vamos hoje, Senhor, em busca daquilo que o Senhor tem prometido para nós e que nós sabemos que é vitória. No nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero, se você está aqui agora, ou se você está vendo até pela internet, e você quer fazer parte dessa vitória, e até hoje só foi luta, derrota, eu quero que hoje você tome uma posição. E se você quer tomar essa posição e estar do lado de quem vai vencer, eu quero te convidar você a levantar a sua mão e chegar aqui à frente para a gente fazer uma oração. Eu quero convidar toda a igreja agora a levantar a sua mão para a gente estar encerrando esse culto. Em nome de Jesus. Lembre-se que você está do lado daquele que venceu a morte. E que ainda que seja difícil, ele venceu a morte. Sabe assim, o que poderia ser pior? O que poderia ser pior? Ele venceu. Então, imagina o resto. O que é um emprego para quem venceu a morte? O que é uma briga para quem venceu a morte? O que é um problema de relacionamento? Entrega tudo na mão do Senhor e faça a sua parte. Faça a sua parte. Amém? O pastor Batista, a Juliana, semana que vem se apresentou em Rondônia. Dia 18 estarão por aqui. E é isso. Ser em nome de Jesus.